Bem-vindo ao primeiro caderno do mundo com conteúdo. Só o Descomplica para fazer isso. Você compra o caderno e ganha dicas valiosas. Eu sou Eduardo Valadares e nós vamos falar agora sobre como montar um cronograma de estudos. Pessoal, uma das grandes dificuldades que o aluno encara e enfrenta na hora de estudar é justamente adquirir uma disciplina de estudo, montar uma rotina adequada na hora de ele sentar para estudar. E a gente está aqui justamente para te ajudar a tornar isso agora algo mais simples, mais fácil. O Descomplica personaliza o estudo para você. Isso mesmo, inclusive no nosso site nós temos planos de estudos. E aí você consegue acompanhar os horários em que as aulas acontecem e montar esse cronograma de estudos ideal para você. Bom, vamos agora então traçar uma ordem de como você pode montar este seu cronograma. Vamos começar? Primeiro item importante, preencha os horários em que você tem aula. Isso mesmo, você está fazendo um cursinho, você está no colégio, você só assiste às aulas aqui com a gente no Descomplica, então você vai preencher os horários em que você assiste aula. É pela manhã? É pela tarde? É pela noite? Você vai colocar os horários dos seus intervalos, você vai colocar justamente o tempo de deslocamento que você leva até o colégio, até o cursinho. Isso tudo é muito importante, até para você poder se programar cada vez melhor. E nessa questão de você preencher os horários em que você tem aula, você vai começar a perceber, aqui eu estou ocupado na hora de estudar, mas me sobra esse tempo livre, e aí você vai ver o que você pode fazer nesse tempo livre. Tudo bem? Bom, a dica número 2 é a seguinte, muita gente parte do princípio que o cronograma de estudos, você só vai colocar a programação do horário de estudar em si. É horário de fazer exercício, resumo, montar um mapa mental. Não, você precisa também separar o seu tempo de comer e o tempo de dormir. Nós não queremos alunos zumbis. Já pensou se você parar para estudar, mas você está tão cansado e você não consegue render? Por isso é muito importante separar no seu cronograma o tempo exato também de intervalo, o tempo que você vai parar para fazer aquele lanche, o tempo da sua refeição principal do dia e o tempo que você vai parar para descansar. Tudo bem, pessoal? Agora, terceiro item que você vai colocar no seu cronograma de estudos também. É muito importante separar o tempo em que você vai estudar sozinho. Exato, é o tempo em que você vai montar o seu resumo da sua maneira, em que você vai fazer um mapa mental, em que você vai estudar os exercícios na sua ordem, do seu jeitinho. Porque o que a gente quer é que você encontre o seu jeito de estudar. Aqui no Descomplica, no nosso site, nós temos os planos de estudos, nós temos dentro dos cursos o Guia do Estudo Perfeito, que ensina inclusive você a estudar melhor. Tudo bem? Vamos à dica número 4. Muita gente acha que na hora de montar o cronograma de estudos, basta colocar ali então o tempo de fazer exercício, assistir aula. Não, você também, além de separar o tempo de comer, de dormir, é muito importante você também equilibrar com os tempos de lazer. Ninguém aguenta estudo o tempo todo. Então você precisa separar nesse seu cronograma qual o momento do dia em que eu vou acessar a internet, assistir uma televisão, conversar com os amigos, ver aquela série que a gente gosta tanto. Isso é muito importante e super saudável. Agora, você está achando que estudar sempre funciona e dá certo? Esse é um dos principais motivos que quando a gente para estudar, algumas coisas não funcionam. Sabe por quê? A gente não para pensar nos imprevistos. Quinto item importante, separe o tempo dos imprevistos. Vai que durante a semana, na hora dos estudos, você tem uma dor de cabeça naquele momento em que você separou para estudar física, química, matemática, bateu aquela dor de dente, você teve um imprevisto que você precisou visitar uma pessoa naquele horário inesperado. Isso tudo pode acontecer. Acontece comigo, acontece com seus pais, acontece com todo mundo. Então é bom que você já separar nesse seu cronograma de estudos um tempo para os imprevistos. Em geral, eu sugiro que os alunos coloquem esse horário dos imprevistos para o sábado à tarde ou sábado pela manhã, porque se algo não funcionou corretamente durante a semana, você tem já essa lacuna de tempo para você ocupar e compensar aquilo que não funcionou corretamente, tá certo? E aí, pessoal, dentro desse cronograma de estudos, você tem essa folha em que você tem os horários de um dia inteiro. É muito importante o seguinte, monte sempre essa programação antes de a semana começar. Em geral, eu indico para os alunos fazerem isso aos domingos.
Pode ser domingo pela manhã, pode ser no domingo à noite, em que você fecha o cronograma da semana. E aí você já parte para a semana iniciada com sua programação prontinha, prontinha. Isso funciona, isso ajuda e muito. Aqui no Descomplica, a gente ajuda o aluno a se organizar, a se programar para estudar cada vez melhor. Lá no nosso site, você encontra os planos de estudos, você assiste às aulas dos nossos cursos Enem, Medicina, Bicho São Paulo e, além disso, com toda a programação de como você estudar corretamente dia a dia. É isso, pessoal. Monte o seu cronograma de estudos, segue a gente nas redes sociais, é só você procurar Descomplica e você vai encontrar tudo que o Descomplica pode oferecer para você e estudar cada vez melhor. É isso, sucesso para todo mundo, um grande abraço, tchau, tchau!